São Lucas, rogai por nós. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala, Igor e Maria, e hoje vamos falar sobre a infalibilidade papal e vamos aqui usar agora para a nossa referência Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da moral. E já usamos, São Roberto Bellarmino, e vamos agora usar também Santo Afonso, ele falando a doutrina a respeito de um papa herege. E também vamos falar aqui que ele ensina a infalibilidade papal. Esse livro que eu vou usar aqui é o Teologia Moral, tomo 1, Regra dos Atos Humanos. Eu peguei aqui um do CDB, na página lá, na página 199. Então nós vamos ler o que ele fala. Eu não vou ler tudo, porque é muita coisa. O Santo Afonso ele realmente esgota o assunto para realmente deixar qualquer um que fala que a gente pode desobedecer um papa legítimo, naquela situação assim, eu estou errado realmente. Realmente eu tenho que virar católico. E é o que todo mundo, esse povo da fraternidade vai esconder de você. Então eles não ouvem São Roberto Bellarmino e agora não ouvem Santo Afonso. Dois doutores, e inclusive Santo Afonso vai estar aqui Santo Tomás de Aquino, entre muitos outros, muito outros. Ele vai fazer principalmente uma glosa aqui a respeito, um parágrafo que nota do autor aqui a respeito do galicanismo, que ele fala que é uma das piores de todas. Assim. E vamos continuando aqui o nosso comentário. E também esse comentário aqui também serve de uma resposta e um comentário ao debate que a gente assistiu aí do Frei Tiago com o Alberto Zucchi da Montfort aqui. Que debate que foi esse? O senhor da Montfort não sabe o que é uma heresia formal e outra material, não sabe o que é uma ideia formal, uma ideia material, não sabe o que é doutrina extraordinária, ordinária, Papa, magistério ordinário, extraordinário. Ele não sabe ler as encíclicas principais que a gente usa. O Frei Tiago, você já leu aquela encíclica? Não. Já leu essa? Não. Então, o que você quer conversar? Quer vir para um debate? Por que você quer vir para o debate? Não leu as principais encíclicas católicas a respeito do Papa? Difícil. Mas é difícil, O galicanismo é difícil. Então, vamos supor, a gente vai supondo aqui que tudo que o Santo Afonso está falando é a respeito de um Papa legítimo. Então, como eles dizem, nós, advocatistas, não precisamos seguir isso aqui porque nós sabemos, ele não é Papa. Como vai afirmar depois Santo Afonso o que é o papado? E nós vamos ler também vamos fazer uma defesa aqui com a Pio XII, que o Sr. Zucchi falou que Pio XII fez um ensinamento da ONU numa carta de Natal, ali com o presidente Roosevelt. Então, vamos ler essa carta, o que é essa carta mesmo, para a gente mostrar de vez que esse senhor não pode ser levado a sério de jeito nenhum. Então aqui vamos lá rapidamente, já dizendo o que Santo Afonso diz. Ele vai falar a primeira, a segunda, a terceira opinião a respeito da infalibilidade papal, e a quarta opinião, que é comum e a que subscrevemos, diz que, conquanto o Romano Pontífice, enquanto pessoa particular ou doutor privado, possa errar, como pessoa particular como doutor privado, assim como também é falível em questões de mero fato, que dependem principalmente do testemunho dos homens. Contudo, quando o Papa fala como um doutor universal definindo ex cátedra, ou seja, pelo supremo poder de ensinar a Igreja transmitida a Pedro, então dizemos que ele é absolutamente infalível ao encerrar uma controvérsia sobre fé e moral. Sustentam essa opinião Santo Tomás, Dedu Recremata, Gotti, Caetano, Alexandre de Hales, São Boaventura, Santo Agostinho, Nicolau de Lira, São Francisco de Sales, Espondano, Tomasino, Luiz Baio, Duval e outros inúmeros citados por Militante, pelo bispo de Estabia e por Alexandre VIII, e de maneira geral por todos os demais teólogos que atestam o cardeal Gotti, Militante e Troilo. Então ele vai discernindo, ele chega a uma parte, ele cita Santo Roberto Bellarmino, que diz: os católicos ensinam que, por essa metáfora, qual metáfora? Que Cristo disse, apacenta minhas ovelhas, e que Cristo deu as chaves para a igreja, por essa metáfora, que o Cristo confiou a Pedro o governo de toda a igreja, especialmente no que concerne à fé. É próprio da pedra fundamental reger e sustentar todo edifício. E São Cirilo de Alexandria diz, segundo essa promessa, que as portas do inferno não prevalecerão, a Igreja Apostólica de Pedro permanece imaculada de toda sedução, imaculada, pura. Se, portanto, tal edifício é a Igreja, contra a qual o inferno não pode prevalecer, para que ela não possa ruir, é necessário que sua base e seu fundamento também não possam ser destruídos, para que não caia a casa uma vez destruído o fundamento. Por isso, Orígenes disse neste lugar, se o inferno prevalecesse contra a pedra sobre a qual a igreja foi fundada, também prevaleceria contra a igreja. E aí vai falando, Santo Afonso cita o Concílio de Calcedônia, que diz, como refere Santo Tomás, que se aceite tudo que foi por ele, o Papa, definido, como pelo vigário do trono apostólico. Então aqui é uma ordem do concílio.
de Calcedônia. E aí diz aí, vai citar o Concílio de Leão também: a Santa Igreja Romana obteve sobre toda a Igreja Católica o sumo principado, que foi recebido do próprio Senhor, na palavra de Pedro, cujo sucessor é o Romano Pontífice. Assim, se surgirem questões de fé, devem ser definidas por seu juízo, e no Concílio de Florença definimos que o Romano Pontífice tem o primado sobre a terra inteira, que é o sucessor de São Pedro, cabeça de toda a Igreja, pai e doutor de todos os cristãos, e a ele, na pessoa de Pedro, lhe foi transmitido por nosso Senhor Jesus Cristo pleno poder de apacentar, reger, governar a Igreja Universal, como está contido nas atas e nos sagrados cânones do Concílio Ecumênico. Portanto, se é certo que o Papa é doutor de toda a Igreja, deve-se ter-se por certo que ele é infalível, para que a Igreja nunca se engane em seu magistério. Santo Tomás. Veja que, não, Santo Agostinho. Pela resposta do Papa encerrou-se a causa dos pelagianos. Agora Santo Tomás. Deve-se preferir, presta atenção, isso aqui é para vocês todos aí da resistência. Santo Tomás disse: deve-se preferir a sentença do Papa, a quem cabe definir assuntos de fé, a sentença de todos os sábios. Então, Santo Tomás, doutor comum, está te dizendo, vocês tomistas, todos aí que resistem, Francisco, tem que obedecer aqui. Preferir o Papa, a sentença dele, temos aí a sentença dele, do motu próprio, aí, Traditionis Custodes, temos o Francisco. Deve-se preferir a sentença do Papa, a quem cabe definir assuntos de fé, a sentença de todos os sábios. Todos os sábios. Isso é o doutor comum. E ele ainda vai colocar ainda o que a gente vai falar aqui vocês. Ó. Depois que fossem determinadas as questões de fé pela autoridade da Igreja Universal, se alguém resistisse pertinazmente a tal ordenação, seria considerado herege. E essa autoridade reside principalmente no Sumo Pontífice. E aí Santo Afonso fala, é costume entranhado na Igreja. Agora ele vai falar, é o argumento de Melchior Cano, dos lugares teológicos. Presta atenção nisso aqui também, você aí da resistência. Presta atenção nisso que ele vai falar. Não queremos antepor-nos ao juízo da Igreja. Afirmo com confiança que são pestíferos e perniciosos os que negam que o Romano Pontífice tenha sucedido a Pedro na autoridade sobre fé e a doutrina, ou que afirmam que o sumo pastor da Igreja, quem quer que seja, possa errar ao julgar assuntos de fé. Os hereges afirmam as duas coisas, mas os que rejeitam as duas, estes são os católicos, estão na Igreja. E aí ele vai citando, eu estou pulando aqui, mas é muitas páginas, eu vou falando aqui as principais para vocês. O Concílio de Florença ensinou isso claramente, chamando o pontífice, cabeça de toda a Igreja, pai e doutor de todos os cristãos, acrescentou: a ele foi confiado o pleno poder de reger a Igreja. Então, observa Santo Agostinho. O poder de pastor universal não foi transmitido a Pedro para seu benefício pessoal, mas para que a Igreja fosse regida por ele. E por isso, o poder sobre a Igreja deveria ser conferido a Pedro, de tal modo que passasse a todos os pontífices sucessores, que a Igreja, que há de durar até a consumação dos séculos, fosse corretamente governada e sua unidade fosse conservada até o fim. Se os decretos dos pontífices não fossem infalíveis, sem o consenso da Igreja, para aqueles que dizem que tem que ter o consenso da Igreja, deveria-se, que é o galicanismo, agora não é o consenso da Igreja, agora é o consenso da Monfort, o consenso da Fraternidade, é o neogalicanismo, que é pior que esse daqui. Então, continua, sem o consenso da Igreja, deveria-se dizer-se não que a Igreja foi fundada sobre Pedro, mas que Pedro foi fundado sobre a Igreja. E, igualmente, não se deveria dizer que os irmãos foram confirmados por Pedro, mas que Pedro foi confirmado pelos irmãos. Pedro, então, foi confirmado pelos irmãos. E vamos continuando aqui, é um rico, isso aqui é uma mina de ouro para refutar todo mundo da fraternidade, todo mundo reconhecer e resistir. Olha aqui, Nicolau II declarou a mesma coisa, mais expressamente ainda: viola a fé quem agir contra ela, a Igreja Romana, que é mãe da fé. E ainda diz Gregório VIII, dizendo: a Igreja Romana nunca errou. Não seja tido por católico quem não concordar com a Igreja Romana. O mesmo pensaram muitos outros pontífices: Evaristo, Alexandre I, Sisto I, Pio I, Victor, Zeferino, Marcelo, Eusébio e outros referidos por Cano, o Melchior Cano. E o Concílio de Calcedônia, de Leão, outras autoridades vão expressar assim, ó, na Igreja Católica, na qual reside a solidez íntegra e verdadeira da religião cristã. E prometemos também que não citaremos durante a realização dos mistérios os nomes daqueles que não consentem com a sé apostólica. Encontramos o mesmo Concílio de Viena, onde se disse: esclarecer as dúvidas da fé cabe somente à sé apostólica. E aí Santo Afonso vai falar: mas nossos adversários objetam que muitos pontífices erraram no juízo enquanto à fé.
Mas podemos facilmente nos livrar dessas objeções respondendo sumariamente com Cano e com Roberto Bellarmino, que os pontífices que dizem eles erraram não falaram como doutores universais da Igreja, mas como doutores privados, como é patente nas histórias. Mas para que ninguém seja enganado por certos atos pontíficos, que os adversários presunçosamente aduzem aqui e ali, e sempre fora dos contextos, então convém responder a cada uma das objeções. Então aqui ele vai falar de todos os papas que essa fraternidade fala que eles caíram em heresia, Papa São Libério, vai falar aqui do Honório, vai falar de todos. Okay? O primeiro é o Papa Libério, que vai falar São Libério. Dizem que o Papa Libério não hesitou em subscrever a heresia ariana. Então aqui o Santo Afonso vai refutar o que hoje está sendo falado pela fraternidade. Eu vou deixar para vocês pesquisarem depois. Leia aí esse livro, é uma maravilha. A gente vai fazer nos próximos vídeos defesa do papado, principalmente São Libério, São Honório. Vamos defender esses papas aí. É o que a gente deve fazer e é reafirmar que nunca houve papa hereges até o Concílio Vaticano II. Como esses reconhecedores tentam, de qualquer jeito, falar que cometeram heresia desses papas antigos. Portanto, pode-se ter esses papas aí e a posição deles é legítima. Então é isso, que esse livro aqui ele vai falando só da infalibilidade papal. Se você for pegar aqui, você vai ver o quão longe da fé está esse povo. Ainda mais falando mal de um santo, São Libério. Que coisa. E agora aqui no 2, a gente vai, como a gente viu que São Roberto Bellarmino é uma das bases do sede-vacantismo, a gente vai colocar aqui Santo Afonso também, como uma das bases do sede-vacantismo, aqui na página 217, da autoridade do pontífice acima do concílio. Então aqui ele vai fazer algumas breves notas. Antepomos algumas notas prévias. Primeiro, o Papa que está acima dos concílios não é o Papa dúbio, em tempos de cisma, uma vez que se duvide com probabilidade da legitimidade da sua eleição. Neste caso, todos devem submeter-se ao concílio, como definiu o Concílio de Constança. Pois então, o concílio geral recebe o supremo poder imediatamente de Cristo, como no tempo de sede vacante, como bem adverte Santo Antonino. Então aqui temos Santo Afonso, favorecendo a tese do sede-vacantismo absoluto e não a tese de Cassitiaco. Falando também de sede-vacantismo. Segundo, o mesmo vale, que ele vai falar aqui, o mesmo vale para o pontífice herege, manifesto externo, não porém para o herege oculto e mental, não é o oculto, porque o oculto ainda faz parte da igreja, o herege manifesto não. Então ele está falando aqui que o concílio não está acima do pontífice nesse pontífice herege, que é o caso do Francisco. Embora outros digam que com mais razão que neste caso o Papa não pode ser privado de sua autoridade por um concílio, como que por um superior, senão que é deposto imediatamente por Cristo, supondo-se necessariamente a condição de deposição. Então aqui ele está citando São Roberto Bellarmino, está aderindo à posição de São Roberto Bellarmino a respeito de um Papa que fala de heresias. Então isso aqui que é o que ensina a Santa Igreja Católica quando o Papa é um herege. Então é isso. O que é um sumo pontífice? Como diz São Bernardo, primeiro de tudo, que considerai, ele falando para o sumo pontífice, uma carta, epílogo ou resumo das qualidades requeridas no pontífice. Primeiro de tudo, considerai que a Santa Igreja Romana, de que Deus vos fez chefe, é mãe e não dona de todas as igrejas. E que vós não sois senhor dos bispos, mas um deles, irmão dos que amam a Deus e confrade dos que o temem. Depois, lembrai-vos que deveis ser a regra da justiça, o espelho da santidade, o modelo da piedade, o sustentáculo da verdade, o defensor da fé, o doutor das nações, o chefe dos cristãos, o amigo do esposo, o paraninfo da esposa, diretor do clero, pastor dos povos, mestre dos ignorantes, refúgio dos oprimidos, advogado dos pobres, esperança dos miseráveis, tutor dos órfãos, juiz das viúvas, olho dos cegos, língua dos mudos, apoio dos velhos, vingador dos crimes, terror dos maus, glória dos bons, vara dos poderosos, flagelo dos tiranos, pai dos reis, moderador das leis, dispensador dos cânones, sal da terra, luz do mundo, sacerdote do Altíssimo, vigário de Cristo e, finalmente, o Deus de Faraó. Ficai certo de o que vos digo, nosso Senhor vos fará compreender. É necessário que vos armeis de sentimentos mais que humanos, quando virdes a força associada à malícia. Fazei que vossa presença provore os maus. Temam o espírito da vossa cólera os mesmos, que não temem nem os homens, nem a espada. Aproveite com a vossa prece quem desprezou a vossa repreensão. O mesmo contra quem vós irais julgue que não é um homem, mas o próprio Deus que está irado contra ele. Quem não vos tiver escutado, tema que Deus vos escute contra ele.
Olha o que São Bernardo está falando para vocês da fraternidade. Quem não vos tiver escutado, tema que Deus vos escute contra ele. Resta agora tratar das coisas que estão acima de vós. E aqui ele vai falar de outras coisas, São Bernardo. É uma carta, é um opúsculo que ele fez para o Papa na época dele. E continua também o Papa Agatão na Epístola ao Imperador Constantino, que foi lida e aprovada por todos no sexto sínodo, diz aqui: esta é a verdadeira regra da fé, as palavras da Epístola, que é: eu roguei por ti para que sua fé não desfaleça, apacenta as minhas ovelhas, conforta os irmãos. Essa Epístola. Esta é a verdadeira regra de fé, afirmada pela Igreja Apostólica de Cristo, que pela graça de Deus onipotente nunca se desviou da vereda da tradição apostólica, segundo a divina promessa do nosso Senhor e Salvador, que fez ao príncipe de seus discípulos: eu roguei por ti. Que vossa tranquila clemência considere, portanto, que o Senhor, que prometeu que a fé de Pedro nunca desfaleceria, lhe mandou que confirmasse seus irmãos, e é conhecido de todos que os pontífices apostólicos, predecessores da nossa insignificância, sempre o fizeram com toda a confiança. E ainda mais elegantemente, São Leão adverte: sob Pedro a fortaleza de todos se edifica, para que a firmeza que por Cristo foi atribuída a Pedro seja conferida por Pedro aos outros apóstolos. Diz aqui também o Inocêncio X contra os galicanos: não só pela promessa de Cristo feita a Pedro, mas também pelos atos dos pontífices anteriores, é evidente que os juízes emitidos pelos pontífices para determinar a regra da fé se fundam numa autoridade divina e soberana sobre toda a Igreja. A eles, todos os cristãos estão obrigados a prestar a devida submissão. Portanto, eles estão obrigados por seu dever a prestar submissão às definições dos pontífices antes de qualquer consenso dos fiéis. O Papa falou: você tem que ser submisso. Francisco, se é seu Papa, você tem que aceitar a tradição dos custódios. Simples assim. E aí Santo Afonso vai falar de como que a gente deve obedecer. Deve se distinguir as leis eclesiásticas das civis. Quanto às leis eclesiásticas, é certo que o Sumo Pontífice pode tornar obrigatórias suas leis para o povo cristão, independentemente da sua aceitação. Independente de se você da Montfort aceita ou não, ele obriga as leis. Pois é evidente que o Papa não recebe o poder legislativo do povo, mas de Cristo, Senhor, que disse: apacenta minhas ovelhas, e o que quer que ligares no céu, e etc. E o mesmo se diz dos bispos, que receberam o poder do vigário de Cristo, quer imediatamente, e assim receberam do Senhor o poder. Isso é diferente, então, as leis civis das leis eclesiásticas. As leis eclesiásticas querem sair da tradição dos custódios, vão ter que obedecer. Se ele é teu Papa, vocês vão ter que obedecer. É o que ensina a Igreja Católica Santo Afonso, Tratado de Teologia Moral. O Papa é um herege. E a gente viu ali no vídeo da Montfort que o senhor Zucchi não sabe o que é um herege formal, um herege material, então expliquemos para ele. Herege material é aquele que tem heresia dentro do coração. Ele é um herege material. Como é material, você não sabe, ninguém julga. Os católicos julgam pelos atos exteriores. Os atos interiores aí ninguém não tem como julgar, impossível. Então tudo que a gente vê no exterior, a gente pode julgar. Qualquer católico pode julgar um ato exterior. Qualquer frase que saia da boca de qualquer pessoa, você pode julgar. Isso aí é heresia, isso aí não é heresia. Você tem o direito, quanto mais você sabe do conhecimento da fé, você vai se aprofundando nisso. Então o ato exterior é que os católicos julgam. Como diz São Roberto Bellarmino. E um herege formal, o que seria um herege formal? É aquele que fala em público a sua heresia. Ou, como diz Santo Afonso, aquele que é pertinaz. Por exemplo, o sacerdote, ele passa 6 anos de seminário estudando a doutrina. Aí ele é padre, ele ouve tudo, ele vai ao bispado depois de não sei quantos anos. Depois ele pode ir para o arcebispo, depois ele vai para o cardeal. Você acha que ele tem direito de não conhecer a doutrina católica? Um papa, por exemplo? Qualquer palavra que sair herética dele, a mínima heresia, já é pertinaz, considerado pertinaz. Não é que pertinaz precisa ser assim, ó, eu vou falar de novo, tem que ser avisado. Não. Uma coisa que já foi definida antes, se você faz, você já é pertinaz. É o que ensina Santo Afonso no tratado também sobre o que é o herege formal. Então, a gente está falando aqui de heresias formais, porque todos esses pós-concílios sabiam que o modernismo já estava condenado, era a síntese de todas as heresias, como diz São Pio X. São hereges formais. E aqui Santo Afonso também define, ele é belarminiano, como sede vacantistas são, belarminianos, não vocês da Montfort, que um papa que ensina heresia está deposto ipso facto. O que significa ipso facto? É que não precisa de sentença de ninguém. Ele já está com a pena ali, antes da sentença. Ipso facto. É isso que significa.
Só pelo ato dele falar aquilo, ele já está deposto ipso facto, já está fora do corpo da igreja, fora do membro de Cristo. Ele perdeu toda a sua autoridade, ele já não é mais papa. Ele não pode se dar ao luxo de não saber a doutrina católica. É igual, vou supor, eu que sou médico aqui, eu não vou saber, sei lá, depois de uns 10 anos de medicina, não vou saber que uma pessoa que está com febre, ou uma dor no peito, eu não tenho que investigar direito, vou deixar a pessoa, vai embora, isso aí não é nada. Isso aí é negligência. Você tem que saber, você é sacerdote, você é a sua profissão, sei lá qual que seja que for, você tem que saber. Se você não sabe, você está sendo negligente, você não tem esse direito, você não é um leigo, eu não sabia que dar comunhão para divorciados era pecado mortal, não sabia que ensinar ao contrário é heresia, não sabia que as doutrinas de Lutero já foram todas condenadas, que fizeram maior desgraça na igreja, não sabia que a nossa história da igreja, que a gente lutava contra os muçulmanos, que eles fazem tudo errado, não sabia também. Isso aí eles não têm direito de fazer isso, entendeu? Então, vocês têm que parar com isso, estudar a doutrina católica, parar com esse neogalicanismo de não obedecer a uma autoridade. Temos aí um documento, vocês estão contra a parede, não tem como mais disfarçar, não tem como. Não há nada mais belo do que o homem curvar-se perante a verdade. Não há nada mais belo que isso. Então tem que ser feito um breve exame. Isso que vocês fazem não é católico. Vocês vão ficar aí até quando assumindo um herege como papa, ensinando, e vocês são culpados, muito mais do que os conciliares. Porque os conciliares é fácil ver que eles não são católicos, a gente sabe, muito fácil. É fácil ver. Vocês enganam. Vocês amortecem a queda, a resistência. Vocês não lutam como se deveria lutar contra heresias. Imagina no tempo dos arianos, se o povo católico falava, não, eles são ainda católicos, vamos respeitar as autoridades deles, vamos ficar aqui convivendo na nossa, na Pacífica. Então. Imagina, é isso que vocês estão fazendo. É isso que vocês estão fazendo. São hereges. Vocês precisam acordar, estudar o que verdadeiramente, isso aí é a coisa mais importante que vocês têm que estudar sobre a doutrina católica. Pega os documentos do Francisco, de todos, vê se lá, confira, faz igual eu, confira. Heresia, tem livros aí, a beça também, se você não tiver tempo, você pode ler todos os livros. Confira, ouça, confira, veja lá. A maçonaria invadiu o Vaticano, dominou tudo, está ali. É isso que vocês têm que acordar. A infiltração vocês têm que estudar também. E parar de ficar nesse estado de pedra, parado no tempo, e vendo todas essas desgraças acontecerem, porque almas estão indo para o inferno. Muitas almas. Por negligência de pessoas como vocês, ditos tradicionais, que não fazem por onde. É muito fácil. Hoje a gente tem livros, tem internet, tem tudo. É muito mais fácil a gente fazer isso. Vocês têm muito mais responsabilidade. Porque se Deus deu o conhecimento para vocês sobre essas coisas, vocês têm o dever, a obrigação maior, sobre maior culpa, se vocês não fizerem isso. Vocês têm mais culpa que qualquer outra pessoa. E no final da vida vocês serão julgados, como todo mundo será julgado. Toda autoridade será julgada. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E agora também vamos fazer antes aqui uma defesa do Pio XII, que o Sr. Zucchi disse que ele estava adoçando a ONU e querendo a favor da nova ordem mundial, só porque ele falou numa rádio mensagem, ele falou um discurso todo católico, aí no final ele mandou ler a carta do presidente Roosevelt, que ele mandou ler. Então o Sr. Roberto Zucchi não sabe que a infalibilidade não é transmissível, não transmite a infalibilidade. Essa carta do Roosevelt está toda errada. Mas ali você vê tudo que ele vai falar. Tudo que ele fala antes é tudo católico, tudo bonito. A gente vê que ele tem um papa mesmo. Inclusive, Sr. Roberto Zucchi, quando ele olha uma frase que ele fala aqui: o nosso dever, que é também nossa vontade íntima e sagrada, de pai e de mestre da verdade, impele-nos a preservar a igreja e sua missão entre os homens de todo contato com este espírito anticristão. E por isso dirigimos uma calorosa e insistente exortação, sobretudo aos ministros do santuário, aos administradores dos ministérios de Deus, a fim de que sejam sempre atentos e exemplares no ensino e na prática do amor. E nunca esqueçam que não há, no reino de Cristo, preceito mais inviolável, nem mais fundamental e sagrado que o serviço da verdade e o vínculo do amor.
Isso aqui é uma das frases que ele falou que eu achei muito bonita nessa declaração aí, que eu acho que deveriam ser escritas. E ali, quando você vai ler realmente a carta de Roosevelt parece o Paulo VI falando, né? Parece que o Roosevelt entrou na mente do Paulo VI e escreveu aquele concílio ecumênico todo. E todos esses papas conciliares que vem por aí. Tá tudo ali na carta do Roosevelt. E não foi isso que aconteceu. Isso aí não é um documento infalível. Ele só pediu para ler. O Sr. Zuck é muito ou malicioso ou realmente... eu acho que ele não sabe da doutrina. Não sabe nem o que é um herege formal, um herege material. Se confunde todo. Não sabe as encíclicas. O Tiago fala, você já leu tal encíclica? Não. Você já leu essa encíclica? Não. E o que você quer fazer aqui, debater aqui? Você não leu nenhuma encíclica. Nenhuma. E que são as principais que falam do papado. Impressionante. E querem debater, não? Que vergonha. Eu fiquei com vergonha por esse homem. Temos que orar por ele, né? Porque agora já vi que ele tem muito mais orgulho no coração, um coração duro, do que realmente uma pessoa assim honesta, que quer ver as ideias e ter uma mente para ver como é que é a doutrina certinho, falar, não sei, é verdade isso, vou pesquisar, ou coisas desse sentido. Enfim, o que foi esse debate? E vamos seguindo depois os próximos comentários. A gente tem que defender o nosso Papa São Libério, Honório, entre outros, que são por aí ventilados como papas hereges ou papas que ralem doutrina, e por isso, principalmente pela fraternidade. E é o livro que o Sr. Zuck, entre outros grupos aí brasileiros, eles pegam aquele Catecismo da Crise da Igreja. Aquele livro lá está cheio de erros, cheio de erros, cheio de mentiras. E para sustentar essa ideia errada de reconhecer e resistir, essa ideia neogalicana, que eu repito que é a pior das heresias, pior que o conciliarismo, pior que os conciliares, porque se não fosse por ela, já teria resolvido essa questão. Mas é graças a ela que vai se tendo hereges no pontificado, vai se destruindo, mais almas vão para o inferno. E vocês que sabem da doutrina, vocês que estudam as coisas tradicionais, vocês são culpados. Muito mais do que pessoas que não sabem. Muito mais. Isso é uma coisa para vocês pensarem. Se vocês têm acesso às coisas antigas, com pré-concílio, então vai lá ver se vocês podem fazer isso que vocês estão fazendo aí. Eu estou pegando aqui a Teologia Moral do Doutor Santo Afonso Maria de Ligório. Pega ali, vai lá ler se vocês estão fazendo a doutrina católica, se é isso que vocês fazem católico. De achar que tem um Papa legítimo ali e ir contra o documento que ele promulga em fé e moral. Unânime, ordeno que seja feito assim, ordeno. A missa tridentina vai acabar, vocês vão ter que engolir. Só questão de tempo. A missa tridentina agora é museu. Vocês vão ter que aceitar, se ele é seu Papa. Parem com isso, vão estudar, parem com isso. Então é isso. Eu fico aqui, salve Maria, bom dia a todos. Que Deus ilumine todo o coração de vocês com a verdade. Vou tentando fazer o máximo que eu posso. Eu convido todos aqui a comprar esse livro também, do Centro do Bosco. O Centro do Bosco está publicando livros muito bons. E o Santo Afonso, principalmente, é um dos melhores aqui. Além de São Roberto Bellarmino. A gente adora São Roberto Bellarmino. Se eles publicarem sempre São Roberto Bellarmino, a gente vai ficando cada vez mais católico, com certeza. Salve Maria, bom dia. São José, rogai por nós. Amém.